Quando falamos de biossegurança, é importante lembrarmos que a sua grande pretensão é dotar os profissionais e as instituições de ferramentas que permitam o desenvolvimento de atividades com um grau de segurança adequado, tanto ao profissional quanto ao meio ambiente e à comunidade. Esse grau de segurança adequado, ele é garantido por um conjunto de ações que visam prevenir, controlar, reduzir ou eliminar os riscos dessas atividades. Se o risco é a probabilidade de ocorrer um evento, nós devemos considerar que toda atividade apresenta riscos à integridade física de quem a realiza, e esse risco pode ser, portanto, o dano, a doença ou a morte. Assim, nós sabemos que na presença de um perigo não existe risco zero, e nós devemos trabalhar para minimizá-los a níveis considerados aceitáveis. Para isso, precisamos reconhecer e identificar esses riscos, para então analisar a probabilidade destes causarem danos. Fazemos isso através da avaliação de risco. Neste módulo, nós vamos reconhecer os riscos inerentes aos profissionais de laboratórios que trabalham com áreas relacionadas à biologia. Estes profissionais, além deles estarem expostos aos riscos comuns a outras atividades ocupacionais, tais como os riscos físicos, ergonômicos ou psicossociais que nós já vimos nos módulos anteriores, eles também lidam diariamente com os riscos biológicos. Mas o que são riscos biológicos? Riscos biológicos são aqueles oriundos de atividades associadas ao manuseio ou ao contato com materiais biológicos ou animais infectados com agentes biológicos, que possuem a capacidade de produzir efeitos nocivos ao homem, aos animais e ao meio ambiente. Estes agentes biológicos podem ser organismos ou micro-organismos geneticamente modificados ou não, culturas de células, parasitas ou toxinas e prions. O risco biológico ele pode ser, portanto, o próprio organismo ou uma substância oriunda dele, como, por exemplo, um resíduo hospitalar. Entretanto, nós sabemos que diferentes agentes biológicos, conforme o tipo de manipulação ou a forma com que estes agentes se apresentam, eles podem oferecer diferentes riscos, que, como já vimos anteriormente, eles devem ser identificados e analisados através da avaliação de risco. A avaliação de risco de agentes biológicos considera critérios que permitem o reconhecimento, a identificação e a probabilidade do dano decorrente destes, estabelecendo a sua classificação em classes de risco distintas de acordo com a gravidade dos danos. E foi com o objetivo de padronizar essa avaliação que a Comissão de Biossegurança em Saúde criou a classificação de risco dos agentes biológicos. Nesse contexto, os agentes biológicos que afetam o homem, os animais e as plantas estão distribuídos em 4 classes de riscos. Classe de risco 1, baixo risco individual e para a comunidade. Essa classe de risco inclui os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças no homem ou nos animais adultos sadios. São exemplos dessa classe aqueles organismos do gênero Lactobacillus e também o Bacillus subtilis. Classe de risco 2, moderado risco individual e limitado risco para a comunidade. Aqui estão incluídos agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos animais, cujo potencial de propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente é limitado, e para os quais também existem medidas profiláticas e terapêuticas conhecidas e eficazes. São organismos exemplos dessa classe Schistosoma manzoni e o vírus da rubéola. Classe de risco 3, alto risco individual e moderado risco para a comunidade. Essa classe inclui, portanto, agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão, em especial por vias respiratórias, e que causam doenças potencialmente letais, para as quais existem usualmente medidas profiláticas e terapêuticas. Além disso, se disseminados na comunidade e no meio ambiente, esses agentes representam risco e pode se propagar de pessoa para pessoa, como, por exemplo, Bacillus anthracis e o vírus HIV. Recentemente, o vírus da Covid-19, SARS-CoV-2,
foi incluído nessa classe de risco. Por fim, a classe de risco 4 representa aqueles agentes biológicos de alto risco individual e para a comunidade. Essa classe inclui os agentes biológicos com grande poder de transmissibilidade, em especial por via respiratória ou de transmissão desconhecida, e até o momento não há nenhuma medida profilática ou terapêutica eficaz contra infecções causadas por estes. Eles causam doenças humanas e animais de alta gravidade e com alta capacidade de disseminação na comunidade e no ambiente. Essa classe inclui principalmente vírus, como por exemplo o vírus Ebola e o vírus da varíola. Para que os agentes biológicos sejam categorizados dentro dessa classificação, alguns critérios são essencialmente observados. Aqui vamos falar de alguns dos mais importantes. Virulência. Virulência é a capacidade patogênica de um agente biológico. Ela pode ser medida pelo poder desse agente em aderir, invadir, multiplicar e se disseminar em determinados sítios de infecção e nos tecidos do hospedeiro. Alguns índices podem ser importantes a ser considerados. Entre eles estão os coeficientes de mortalidade e de gravidade. Modo de transmissão. O modo de transmissão é o percurso feito pelo agente biológico a partir da fonte de exposição até o hospedeiro. O conhecimento deste critério é de fundamental importância, pois é através dele que podemos utilizar medidas que visem conter a disseminação do patógeno. Estabilidade. Estabilidade é a capacidade de manutenção do potencial infeccioso de um agente biológico no meio ambiente. Assim, é importante avaliar a capacidade de sobrevivência do agente biológico em ambientes com exposição de luz ou a determinadas temperaturas, teores de umidade, agentes químicos e outros. Concentração e volume. É importante avaliar o número de agentes biológicos patogênicos por unidade de volume. Quanto maior a concentração e volume manipulado, os fatores de risco são considerados aumentados. A disponibilidade de medidas profiláticas eficazes, assim como a disponibilidade de um tratamento eficaz, também são importantes critérios a serem considerados. Outros critérios, como a origem do agente biológico, o tipo de ensaio utilizado e o perfil do próprio manipulador, também devem ser analisados. Entretanto, eles não serão abordados aqui, mas estão detalhados no nosso material escrito. Conhecer a classe de risco de um agente biológico é determinante para definir o nível de contenção laboratorial, ou seja, o nível de biossegurança necessário para se trabalhar.